E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, a gente vai falar aqui sobre possíveis cenários, sobre cenários possíveis em 2022. Gente, olha que engraçado, no vídeo passado eu prometi para vocês que o vídeo terminaria com esperança e positividade, e não acabou, né? Porque, assim, a mensagem que eu tinha para falar sobre possíveis cenários que eu enxergo para esse ano, eu acabei não falando. Dizem que eu saboto o meu canal ao máximo que eu posso. Isso é verdade, porque eu não escrevo pautas. Quer dizer, eu coloco essas notas aqui, mas eu não planejo como será o meio e o fim do vídeo. Eu sempre tenho só o começo dele. Então é claro que é difícil eu competir com canais em que as pessoas elas apresentam um conteúdo pré-produzido que foi muito bem pensado. Por outro lado, eu mantenho uma coisa que eu gosto muito nesse canal, que é a espontaneidade. Então, os meus erros de concordância, as minhas falhas, elas estão todas aí para vocês escutarem como se a gente estivesse no boteco mesmo. Quando você pergunta para as pessoas das Big Fours aí, das maiores consultorias do país, como é que vai ser o ano, nenhuma delas arrisca um cenário, porque ninguém é louco. Só existe um consenso a respeito do ano de 2022, ninguém sabe o que vai acontecer. E isso é verdade para todos os anos, pelo amor de Deus. Não existe um ano em que você sabe como que ele vai ser. A gente não sabe como será o futuro, porque se todos soubéssemos, todos seríamos bem-sucedidos nas adivinhações, e logo ninguém ficaria rico com adivinhação nenhuma. Oi, que papo de louco. Tá vendo como é ruim não programar nada? Porque aí saem umas aberrações, assim, umas sinapses desse tipo, mas acho que vocês entenderam. Não dá, não existem privilegiados que sabem exatamente o que vai acontecer, por mais informações que eles tenham. Mas esse ano, eu encontro também um grande consenso. Eu pergunto para todos os meus alunos, eu pergunto para todas as pessoas que eu conheço, eu pergunto para um monte de gente o que eles esperam desse ano. E é engraçado porque eu faço isso todos os anos com todo mundo. Eu acho que isso é um hábito que eu tenho, né? Hábito de professor de inglês que precisa puxar assunto mesmo. E ao longo da última década, que eu digo da década de 10, não a de 20, porque parece que a gente não entrou na década de 20, ainda não caiu a nossa ficha com essa pandemia. Mas ao longo da década de 10, é engraçado como todo ano, todo mundo começava com um checklist muito longo. Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu pretendo isso, esse ano eu pretendo aquilo. E o ano de 2020 ele começou com todo mundo com muitos planos. 2021 as pessoas tinham alguns, e para 2022 as pessoas não têm nenhum. É muito engraçado, porque eu falo, o que você espera deste ano? As pessoas elas dão uma risadinha e falam, olha... isso daí é o que ela espera, então, porque as pessoas estão cansadas de fazer plano e não dá certo. Por quê? Porque 2020 foi pandêmico, 2021 foi a extensão da pandemia, e a gente está contente em sobreviver, a gente está contente em manter aquilo que a gente conseguiu, a gente está contente com o imprevisível, porque a gente aprendeu a reagir à imprevisibilidade do mundo, da vida. Então as pessoas não estão com essa coisa de nossa, esse ano eu quero muito fazer isso, esse ano eu quero muito fazer aquilo, esse ano... A gente está ainda sentindo o impacto da inflação no nosso bolso. Energia, combustíveis, tudo 30% mais caro, comida 10% mais caro, e a sua renda a mesma coisa, ou tendo diminuído por conta da pandemia, salvo casos aí em que você está progredindo na carreira. Você pode falar para mim assim, pô, mas em 2020 eu estava ganhando 2 mil, agora eu estou ganhando 6 mil. Mas é porque você mudou de atividade. Você mudou de atividade, você adquiriu habilidades ao longo desse tempo e você foi promovido. Você começou um trabalho novo. Se você faz hoje a mesma coisa que você fazia 3 anos atrás, a sua renda não cresceu proporcionalmente à inflação e você está tendo que escolher coisas que você vai deixar de fazer, escolhendo coisas que você vai deixar de consumir. Você está sendo mais seletivo, você está percebendo que dá para a gente viver com menos do que a gente já vivia, embora a gente achasse que a gente vivia com pouco. E para esse ano você não sabe outras coisas das quais você vai ter que abrir mão, e você está se preparando talvez para o pior, assistindo aí de longe o que está acontecendo e rezando para as coisas não piorarem tanto.
E na contramão de todo mundo, esse ano eu estou muito otimista. Se eu tivesse pessimista, eu nem faria esse vídeo. Mas como eu estou otimista, eu vou fazê-lo. E você tem que entender que esse canal aqui está cheio de profecias que não se realizaram. Eu tenho um monte de chutes aqui de coisas que poderiam acontecer e que não aconteceram. E as minhas previsões para esse ano elas podem estar completamente erradas. Então por que eu estou gravando? Porque eu quero te dar um fio de esperança, porque se você conseguir enxergar o que eu espero desse ano, talvez você fique um pouco mais animado e talvez eu faça bem para você. Lembra que o ano passado, lembra que no vídeo passado eu falei assim que a perspectiva molda a realidade, que esse ano todo mundo vai tentar te convencer de que tudo tá uma merda e que você pode acreditar nessas pessoas e achar que tudo tá uma merda e você pode não enxergar as oportunidades que aparecem. Então, quanto mais otimismo é uma palavra perigosa, porque você pode ser muito inocente, né? E infantil nessa sua crença de que tudo vai dar certo, e você pode se dar muito mal por não perceber os riscos que existem. Mas você pode ser uma pessoa positiva e na sua positividade acabar enxergando oportunidades que ninguém mais está enxergando, e aí de repente você pode se dar bem. Então vamos lá. O petróleo subiu por causa do Bolsonaro. Por mais que você me odeie de defender o Bolsonaro, não foi Bolsonaro que deixou o petróleo do jeito que está. Proporcionalmente o preço da gasolina subiu também no Japão, e subiu em todos os países, e foi porque as pessoas começaram a consumir mais petróleo? Não. As pessoas começaram a consumir menos petróleo. Porque elas estão em casa, elas estão dirigindo menos, elas estão queimando menos combustível fóssil na indústria. Então a produção reduziu. Pô, Fausto, mas o que segura os preços não é oferta e demanda? Sim. Quanto mais pessoas querem, mais caro fica. E quanto menos as pessoas ofertam, também mais caro fica. E o que a OPEP e o que as petroleiras todas fizeram? Elas reduziram a produção para não perder dinheiro. Para a Petrobras conseguir pagar o dividendo que ela paga de 20% no ano, não vou querer colocar a Petrobras como vilã aqui, embora, enfim, não vamos entrar nesse ponto, que senão a gente não volta nunca mais. Para as petroleiras darem os lucros recordes que elas deram, você precisou que uma produção menor fosse feita, que uma oferta menor fosse colocada, e é por isso que os combustíveis subiram. Agora, olha que ano desgraçado que a gente sobreviveu. Olha que ano desgraçado que a gente sobreviveu. Em 2021, o petróleo ele continua caro e não chove no Brasil. Quando não chove no Brasil, o que acontece? Os níveis nas usinas hidrelétricas, porque você tem uma represagem de água, você solta a água lá de cima, ela cai em cima da turbina, gira a turbina, gera energia elétrica. Como você não tinha água, uma coisa que a gente sempre teve em abundância, como não tinha água para cair, não tinha água para gerar turbina, logo você não conseguia gerar energia elétrica. E é por isso que o custo dela subiu 30%. Por que o custo da energia elétrica subiu 30%? Porque as termoelétricas tiveram que ser ativadas. O que é uma usina termoelétrica? É uma usina que, ao invés de pegar uma queda d'água para gerar turbina, ela queima combustível para gerar a turbina. E quando ela queima combustível, a sua energia elétrica está custando não mais uma água, entre aspas, infinita, né? Embora a extração e tudo que a gente está fazendo faz com que ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente tenha um problema cada vez maior com isso. Um recurso supostamente infinito que é a água, ele tem que ser substituído por um elemento que está caro porque as petroleiras reduziram a sua produção. Então olha que desgraça, né? O combustível está caro porque começaram a extrair menos. Não chove, a gente precisa desse combustível que está mais caro para queimar e gerar energia elétrica. Então é lógico que, dado os 80% de margem aí das distribuidoras de energia para os acionistas, é claro que você vai pagar 300, 400 pau numa conta de luz. E você vai ter que reduzir o seu consumo de luz, e a indústria ela vai ter um acesso muito mais caro à luz e vai ter que pensar como que ela vai repassar essas margens. O que acontece? Acontece um desincentivo à produção, uma queda no lucro, você implica um aumento de preço. Então todo mundo que está pagando mais no petróleo, pagando mais na energia, precisa cobrar mais pelo produto que ele gera.
2021 foi um ano engraçado também, porque a China falou não podemos ficar dependendo do cenário econômico, a gente tem que aumentar o tamanho das nossas reservas. E aumentaram reservas de trigo de 6 meses para 1 ano e meio. Só que a gente não está falando de uma família. É diferente de eu falar assim, eu tinha um estoque de 5 sacos de 5 quilos de arroz e eu vou multiplicar por 3. Agora eu vou ter 15 sacos no estoque de alimentos na minha casa para me preparar aí para um apocalipse zumbi. Uma coisa é a minha família fazer isso, a gente vai impactar o mundo em 10 sacos de arroz. Outra coisa é você multiplicar, é você fazer estoque para 1 ano e meio numa população de mais de 1 bilhão de pessoas. Então o que acontece com o nosso trigo que a gente usa para fazer bolacha, biscoito, macarrão, num ano em que o petróleo está mais caro e a energia está mais cara, a gente concorre por um trigo muito mais caro também. E como que a gente consegue dinheiro para comprar trigo? Como que a gente consegue dinheiro para gerar o nosso país? A gente exporta commodities, por exemplo, como ferro. O que teve? Teve uma queda na indústria com essa pandemia. A gente vendeu menos, não é que a gente vendeu menos minério de ferro, a gente vendeu mais barato. Tudo foi a tempestade perfeita para formar um cenário onde onde num ano tudo deu errado. Isso é quando a gente tem eleições. Aí você fala, é para fechar com chave de cocô, né? Que é para terminar de afundar. E aí eu digo para vocês que talvez a eleição ela tenha menos impacto do que o cenário global. Porque assim, entre aspas, passada a pandemia, o que você vê? Você vê a Omicron que se alastra muito mais rápido, só que ela causa muito menos dano. Então as pessoas elas estão vacinadas, com menos medo de morrer, tendo menos impacto em suas famílias. Eu nunca conheci tanta gente com Covid ao mesmo tempo quanto eu conheço agora, com esse último estouro que deu. Conheço um monte de gente que está com Covid, gente que ficou 2 anos saudável e que agora está, e muito provavelmente está com essa Omicron que se propaga, se transmite muito rápido, só que eu não conheço ninguém que está gravando, não conheço ninguém que está precisando de UTI. E isso está deixando a gente mais otimista e mais esperançoso em relação ao futuro, embora esse futuro seja incerto. Bom, se entre nós amigos a gente está mais seguro em relação ao bem-estar do pessoal que está pegando Covid agora, isso inevitavelmente vai se refletir nas empresas, e as empresas da indústria elas voltarão a ser o que elas já foram um dia. Talvez isso vai depender finalmente da demanda, porque hoje a gente não produz porque não existe demanda, a gente não produz porque não dá para organizar a oferta, não dá para colocar todo mundo nas fábricas para trabalhar, porque as pessoas não chegam lá, porque elas estão doentes, porque elas não conseguem por N fatores, porque não tem matéria-prima, por N fatores. Então esse ano as coisas elas tendem a produção ela tende a ser um pouco mais normalizada. As petroleiras, a OPEP, ela aumentou a produção, então ela vai aumentar a oferta, e porque ela vai começar a vender cada vez mais, ela pode vender um pouco mais barato. O objetivo da OPEP era manter a geração de riqueza dela. Como ela estava vendendo muito menos petróleo porque estava todo mundo em casa, ela decidiu produzir menos para poder vender esse petróleo mais caro. Agora, como as pessoas elas voltarão para o trabalho, elas começarão a consumir mais, a tendência é que essas petroleiras aumentem a extração e o preço caia. E olha que bom, voltou a chover. É claro que é incerto, é muito cedo para dizer ainda, mas talvez no ano de 2022 a gente não tenha a queimação de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica que chega na sua casa. Por quê? Porque talvez, se o ritmo de chuvas atual se mantiver, a gente vai conseguir gerar energia elétrica com água. Então, o petróleo ele tende a ficar mais barato, a energia tende a ficar mais barata, a China bateu os estoques dela e ela vai comprar muito menos trigo. Isso vai fazer com que o preço das commodities, pelo menos o trigo ali, o milho, que é negociado no mercado internacional como se fosse uma bolsa de valores, isso vai fazer com que o preço ele diminua um pouco. O que vai acontecer? M. Dias Branco, essa marca aí de macarrão que você compra, a Adria, esses biscoitos aí, tudo vai conseguir te vender as coisas um pouco mais barato, ou pelo menos elas vão aumentar a margem de lucro. E com a retomada as pessoas do mercado, né? Os investidores eles vão dar risada quando eles assistirem essa minha previsão, e o cara fala de coisas que ele não sabe. Esse é o meu chute, por mais alienado que ele pareça. Num cenário de recuperação industrial mundial, você pode ter um ajuste para cima do minério de ferro.
E mesmo que caia, o que aconteceu? A indústria nacional ela teve que aprender a se adaptar. Então, as exportadoras de commodities elas tiveram que otimizar os seus processos para extrair ferro mais barato, para fazer biscoito mais barato, para fazer macarrão mais barato, para gastar menos, para otimizar esse custo. Então, em épocas de crise, a gente faz apertos. Quando a gente faz apertos, a gente melhora a nossa produtividade. E aumentando e melhorando a nossa produtividade, otimizando a nossa produtividade, a gente aumenta o nosso lucro e aí a gente colhe bons frutos. É por isso que países lascados como o Japão, que não tem oferta de riquezas naturais abundantes, ele acabou se despontando ali à frente dos outros na indústria. Porque para eles sempre foi tudo mais caro. Eles sempre estiveram mais longe. Eles sempre compraram tudo por um preço maior. Então eles sempre tiveram que otimizar ao extremo os processos, e é por isso que você tem grandes empresas aí, como a Toyota, que conseguia fabricar carros melhores gastando menos do que todo mundo. E aí quem conhece bem a Toyota vai ciente dos problemas dela nos últimos 10 anos, 15 anos, vai dar risada na minha cara. É porque a imagem que eu tenho do Japão ainda é da época que eu morei lá. Eu ainda penso na década de 92 mil, me desculpem por ser velho desse jeito. Bom, então o que você vê? Petróleo caindo, talvez, energia caindo, talvez, trigo caindo, talvez, minério de ferro melhorando. A gente tem vários fatores aí que podem fazer o nosso ano melhor. E a eleição, que é uma coisa desgraçada para o país, ela pode acabar sendo boa, e eu vou explicar o porquê. Bolsonaro, por mais que, se você é fanático por ele, é melhor você ir assistir outra coisa agora. Bolsonaro, por burro que ele seja, ele representa os interesses de pessoas que são muito inteligentes. E uma vez que essas pessoas elas foram eleitas, colocadas no poder através do Bolsonaro, o que elas querem? Elas querem deixar o povo feliz e satisfeito durante 4 anos, ou elas querem deixar o povo feliz e satisfeito no dia da eleição. As pessoas que manipulam o Bolsonaro, elas estão cagando para você e eu, elas estão cagando para o povo. Né? Elas não se importam com isso. Elas só precisam pensar no povão, elas só precisam pensar na população quando a próxima eleição chegar. E o brasileiro ele foi feito para ter memória curta, ele não pensa nos últimos 4 anos. O brasileiro ele já se programa para o ano eleitoral. Ele fica 4 anos com a rua sem asfalto e no ano da eleição ele vai lá e barganha com o prefeito. Se você não asfaltar a minha rua, ninguém aqui vai votar em você. O brasileiro ele é imediatista e ele vota por concessões pontuais. Isso é culpa do Bolsonaro, que a gente foi feito assim? Não. É culpa de toda a história sobre a qual nós somos construídos. Então, quando se perguntava para o governo se ele faria coisas populistas, ele falava, não, nosso investimento massivo vai ficar para o último ano do mandato. Se eu fosse filho da puta, eu também faria a mesma coisa. Porque, quer dizer, se eu fosse político, eu faria exatamente a mesma coisa. Para você aceitar ser político, você tem que ser meio filho da puta, senão você não consegue sobreviver no meio. Ou seja, nesse ano, com petróleo mais barato, com energia mais barata, com trigo mais barato, com exportação batendo recorde, com super safras aí, o que eu acho que vai ter? Eu acho que vai ter populismo. Então, vai ter bolsa alguma coisa, vai ter incentivo alguma coisa, vai ter leis sendo votadas que vão deixar o povo feliz e haverão estímulos fiscais. O que o governo do Bolsonaro foi especialista em fazer durante esse mandato? Favorecendo os ricos, favorecendo as famílias mais ricas do país, favorecendo as elites que os manipulam e que os compram. Ele afastou o investidor estrangeiro. Então, ele ficou os primeiros anos do governo falando, gente, eu vou dar golpe. Não, mas dessa semana não passa, eu vou dar golpe. Eu vou dar golpe, o Brasil vai virar uma ditadura. Eu vou acabar com a STF. Eu vou fechar o Congresso. Em cenário de insegurança política, os investidores eles têm insegurança financeira. E o que eles fazem? Eles vão tudo embora. Então você teve um desinvestimento muito grande no Brasil. Em época de eleição, o governo vai fazer a mesma coisa? Não. E é por isso que o Bolsonaro está paz e amor agora. O Bolsonaro, assim como no Animal Farm, na fazenda no livro do George Orwell, ele apareceu em entrevista dizendo assim, o povo tem que saber que eles votaram no cara do Centrão. Ou seja, o porco ele está andando de terno e gravata agora.
spoiler do final do livro, né? Do Animal Farm. O porco, ele tá andando de terno e gravata. Aquele cara que jurou combater os seres humanos para que os animais vivessem em igualdade na fazenda, ele está se comportando como um humano e está andando em duas patas, e nada mais natural. Porque se toda a estratégia para chegar onde chegamos foi a cartilha do Animal Farm, é muito natural que o final do governo do Bolsonaro ele seja o final do Animal Farm, que é a cartilha que explica o Brasil. Com esse populismo, talvez as coisas melhorem aqui. Por quê? Porque com um cenário econômico melhor e com uma enfeitada no Brasil, para ele ficar mais atraente para o investidor estrangeiro, talvez a gente tenha o que eu já estou percebendo aí, porque eu faço entrevistas para headhunters. E essas pessoas, elas me procuram principalmente quando existe um grande volume de vagas em empresas internacionais que estão se estabelecendo aqui no Brasil. E eu tenho feito muitas entrevistas aí de empresas que já estão querendo montar suas equipes. O Brasil ele sofre um problema crônico de desemprego, mas é um desemprego para as pessoas não qualificadas. Se você é qualificado, o mercado está sedento por você e está buscando e está pagando caro para te contratar. Os níveis de contratação hoje, eles se assemelham muito aos níveis de 2000 não, eu estou exagerando, em 2013, em 2010, a coisa estava muito mais frenética. 2013 principalmente, a contratação estava muito mais frenética, mas você vê movimentações de mercado de empresas tentando se estabelecer e já começando a montar as suas equipes aí, que me dá alguns sinais que eu considero positivo. E a inflação? A inflação meio que ela subiu o que ela tinha que subir, porque a inflação ela não foi uma inflação de excesso de moeda, ela não foi o governo fazendo tanto populismo, jogando tanto dinheiro na sua mão, que aí você vai comprar as coisas e não tem o que comprar. Essa é a inflação por excesso de dinheiro. A nossa inflação ela foi por escassez de oferta, foi por escassez de produto. É por isso que o maré valorizou, o maré usada valorizou. Porque você não estava tendo produção de carros novos. Por quê? Porque a Volkswagen não conseguia comprar peça de carro, não conseguia comprar chip. Então, como ela não conseguia abastecer o mercado com produtos novos, os preços subiram, não porque estava todo mundo com muito dinheiro, porque o governo imprimiu para pagar eles. As pessoas elas estavam precisando de uma peça de computador, e a peça de computador não estava chegando porque ela não estava sendo produzida. Eu acho um absurdo subir taxa de juros nesse cenário, mas ok, porque a taxa de juros ela não é manipulada para melhorar ou piorar a economia, ela é manipulada para enriquecer mais ainda quem tem muito dinheiro investido. A equipe econômica do Brasil ela só serve ao investidor, ela não serve para a economia, para o teu emprego, para o meu emprego. Nesse cenário, então, com uma maior oferta de produtos, o principal problema da inflação ele meio que se resolve. Por quê? Porque as coisas já estão absurdamente caras. A única coisa que falta se ajustar agora é a renda. Porque se combustível subiu 30% e tende a cair, moradia subiu não sei quantos por cento e tende a cair agora, alimentos subiu um pouco, mas talvez reduza um pouco, está faltando a renda se ajustar. Por quê? Porque as empresas elas com a queda dos outros gastos, elas se tornarão mais lucrativas, e aí na ânsia de reter pessoas que estão precisando de um ajuste salarial para sobreviver e para poderem continuar trabalhando, a renda ela vai ter que ser ajustada, ela vai ter que se adaptar à nova realidade dos preços do mercado. E havendo isso, a gente pode ter uma recuperação, não estou falando melhor, a gente pode ter uma recuperação do nosso padrão de vida. Então, se agora você está pagando energia 30% mais cara e sua renda é a mesma, talvez agora você pague uma energia não 30%, mas 20% mais cara em relação antes da pandemia, e a sua renda ajuste aí em 15%, 20%. Entende onde eu quero chegar? Ou seja, a gente está esperando um ano desgraçado. Por quê? Porque a gente tomou muita porrada no ano de 2020 e porque a gente tomou mais porrada no ano de 2021. Para 2022, a gente está esperando aquele gigantão do meme, não tem? que ele vai ficando cada vez pior, o boss ele vai ficando cada vez mais difícil. Para 2022, a gente está esperando um ano dificílimo, mas contraditoriamente.
de acordo com as profecias e as expectativas tiradas de fontes, vozes da minha cabeça, vozes da cabeça de Fausto Nagai, talvez o ano de 2022 seja muito bom comparado aos anos anteriores que a gente teve. E é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês a visão que eu tenho desse mundo. Como que esse vídeo casa com o vídeo anterior a respeito o que esperar e o que fazer com esse ano? Se as empresas vão contratar, elas vão precisar de pessoas qualificadas. Seja essa pessoa qualificada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para faculdade. Entre na internet, busque cursos grátis. Comece a se qualificar. E depois a gente vai ter que falar sobre qualificação. Isso daí vai ser uma diferente playlist, vai ser uma outra coisa. O ponto é, você tem que se tornar a pessoa que o mercado precisa. Todos os dias, as empresas que me contratam, elas entram em contato com 20 pessoas para preencher uma vaga só. E tem dificuldade de preencher essa vaga. Você tem que se tornar uma dessas pessoas a ser contratado por essas empresas. Ou não, ou você tem que olhar para a sua vizinhança e ver o que é que eles demandam, o que é que eles precisam, pelo que é que eles estariam dispostos a pagar. E pergunte-se quando foi a última vez que você tentou se qualificar para uma vaga, ou tentou olhar para o seu bairro e perceber o que é que você poderia gerar de riqueza para o seu bairro para ser pago por isso e remunerado por isso. Talvez você não tenha feito nenhum dos dois no último ano. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa desalentada. Você se tornou uma pessoa tão convencida de que o mundo não tem oportunidades que você deixou de procurá-las. Mas se você começar a olhar para o mundo e enxergar que ele é repleto de oportunidades e que a sorte é a oportunidade mais preparo, você pode buscar o preparo para conseguir agarrar uma oportunidade quando você finalmente for capaz de enxergá-la, quando você for finalmente capaz de agarrá-la. Então, não deixe de buscar. Solucionar o Brasil, a gente vai conseguir? Não. Mas solucionar a nossa vida, será que a gente consegue? Sim. Solucionar a nossa vida, a gente consegue. E não ache que você solucionar a sua vida significa que você estará fodendo com a vida do próximo. Por quê? Porque não é assim que o jogo funciona. Esteja bem. Eu sou uma pessoa que cronicamente tento ajudar as pessoas que eu amo. E eu sou eternamente frustrado porque eu não consigo ajudar as pessoas que eu amo da maneira que eu gostaria. Então, o que eu faço? Já que eu não consigo ajudar as pessoas que eu amo, ensinando-as a pescar, então eu tenho que estar bem para o dia que elas estiverem com fome eu poder dar o peixe. Pense desse jeito e talvez você consiga se colocar na posição da pessoa que eventualmente ajuda, que é muito melhor do que a pessoa que precisa de ajuda eventualmente. Reflitam sobre isso. Eu espero que isso seja útil, que traga reflexões. Por hora é isso e um grande abraço para vocês.